Quanto que saber fazer conta te ajudou? Muito importante. Muito importante. Eu vou te dizer que saber fazer conta, saber escrever bem, saber me comunicar bem, foram habilidades que me ajudaram a chegar até aqui. A pessoa precisa saber fazer conta. A matemática básica, resolução de problemas, lógica, conclusão, isso é fundamental. Fundamental. E realmente eu vejo que as pessoas não sabem, infelizmente muitas pessoas não sabem fazer conta. E aí tomam decisões erradas para poder comprar um imóvel, se quita, se não quita, se financia, se não financia, se compra à vista ou se compra a prazo, sabe? Nossa, essa conta toda, essa é uma equação, é um algoritmo da tua empresa. Exato. Cara, e se eu aumentar o preço aqui, quanto é que muda na margem? Mas se eu vender menos e aumentar o preço, no final, valeu a pena ou não valeu? Óbvio que você pode usar uma ferramenta hoje do Excel que é maravilhosa, você faz uma simulação financeira, não é? Mas até para você montar um Excel, você tem que saber montar a equação. É matemática. Então, cara, se a pessoa perdeu a matemática eu não estou falando da matemática complexa, eu estou falando de somar, diminuir, multiplicar e dividir. E ter um pensamento lógico estruturado. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de matemática da 5ª série do ensino fundamental. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de cálculo estrutural, de engenharia, derivada, integral, de cálculo diferencial, equação do 3º grau. Eu não estou falando de nada disso. Estou falando de matemática básica. Então a pessoa realmente precisa ter um pensamento lógico estruturado. É importante. Eu vejo isso, é muito evidente para mim na tua forma no teu modelo mental. Né? Não é, Caio? Conta. Muito. Fazer conta. Cara, faz conta toda hora, né? Pensei melhor, fiz uma conta, olha só. Putz, é verdade. Pensei melhor, não sei o que, fiz uma conta. No teu caso, Caião. Não fazer conta. Você não fazia conta? Sério, cara? Você só fazia de mais ou menos? Não, foi diferente, assim. Quando foi o dia que você falou, eu vou ficar rico? Quando eu fiz a minha primeira venda. Toda vez que ele fala a explosão na minha cabeça, a eureka. Eu fui recrutado para ser vendedor, ainda era muito jovem, lá com meus 20 anos de idade. Eu fiz minha primeira venda, vendi um produto nutricional e eu ganhei R$234. Aquilo explodiu minha cabeça. Aquilo foi o eureka para mim, foi as vendas. Aí eu começo a traduzir aonde eu percebi eu vou ser rico. Quando eu estava num caminho que oferecia muita perspectiva. É isso. Eu traduzi na minha primeira venda, eu estava num caminho que foi me oferecido. Vendas é muito isso, né? Muita perspectiva. Empreender é um caminho muito similar à área comercial. Sim. A molécula do vendedor e do empreendedor é muito parecida. Então, quando eu fiz minha primeira venda e eu ganhei R$234, foi o sentimento, eu vou ser rico. Eu não sabia traduzir isso em valores. O que isso significa, eu não sabia traduzir naquela época. Mas é aquela coisa, unstoppable. E agora... Entendi o jogo do dinheiro. Na minha cabeça era entendi o jogo do dinheiro. Obviamente, tinha muito mais coisa para aprender. Mas eu estava num caminho que eu falei assim, entendi. Então, ali foi o meu primeiro design. Porque eu sempre fui um cara que, desde moleque, eu sempre falei, eu quero ser rico. Eu também. Desde que eu me entendo por gente. Eu não falava, sabia? Eu falava. Eu não tinha isso na cabeça. Toda vez que eu encontro... Mas não era moleque. Toda vez que eu encontro minha avó, a Dona Ivone, um beijo, Dona Ivone, maravilhosa, amo minha avó. E eu acho que eu conversei isso muito com ela, né? Eu conversava muito com a minha avó nesse sentido. Eu morei com a minha avó durante um tempo, então a gente falava muito sobre isso, né? Sim. E hoje minha avó fica super feliz, né? Mas eu sempre falei, vou ser rico no sentido de eu não quero que dinheiro seja um problema na minha vida. Porque eu acompanhava a minha família assim, sabe, aquelas discussões por causa do dinheiro. Então eu não quero que isso seja um problema na minha vida. Qual que é? Ser rico. Na minha cabeça era isso. Mas foi vendas onde eu tive essa eureka, esse estopim. Quando eu fiz minha primeira venda. Tua eureka, vendas, tua eureka, modelo de... Só perguntar para ele uma coisa. Quando fiz a primeira venda, você acreditou que ia ficar rico porque isso te trouxe mais autoconfiança? Opção 2, porque você achou que a venda, aquele modelo de venda que você executou era uma boa fórmula para você replicar e escalar, ou os dois? Eu acredito... Ou outro terceiro motivo? Eu acho que o motivo
foi muito que eu senti. E até de uma frase que eu divido pra galera. Ninguém segura alguém que quer mudar de vida. Essa pessoa só precisa de um instrumento, de um caminho. E eu sempre falei, mas eu falei assim, cara, eu não sei nem por onde começar, cara. Eu acho que tem muita gente que tá me ouvindo que tem esse desejo forte, sabe? De, cara, é ambicioso, quer crescer, quer fazer, mas ele não tem a menor ideia o que fazer. Então, a minha explosão veio que eu encontrei um veículo, um caminho. Então, aí a minha certeza veio. Porque eu sempre tive uma confiança alta. Eu sempre confiei. Eu sempre tive essa confiança Ou seja, isso aqui é o caminho. Essa isso, confiança isso te alta. encorajou. Depende de mim. Depende de mim, esse é o caminho. Eu nunca tive a síndrome do vira-lata. Eu sempre o contrário. Aí eu não sei vir. Eu acho que, obviamente, tem muito mérito do meu pai e da minha mãe. Eu nasci dentro de uma boa incubadora de autoestima. Eu não lembro de nenhum momento minha mãe acabando com a esperança. Eu conto muito da Dona Meire, as pessoas sabem disso. Então a minha mãe plantou, que é o que trabalha com meus filhos. Você fala isso muito. Se eu tivesse deixar uma coisa só nos meus filhos, acredito em você. Porque você colocou uma fórmula de sucesso dentro dele, que, cara, não importa se eu estiver aqui, o que